Ei, me fala uma coisa, será que o pecado habita nessa matéria? Afinal de contas, o nosso corpo, a nossa matéria é boa ou é má? Será que ela vai herdar o reino dos céus? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de videoaulas baseado no tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. E não esqueçam, todas segundas-feiras, 7 horas da manhã, o vídeo já estará no ar. Então coloca aí um despertador, toda segunda, 7 horas da manhã, o vídeo já estará no ar. Lição de número 9, que tem como título Uma visão bíblica em relação ao corpo. Será que esse corpo é mau? Será que o pecado habita na minha alma ou ele habita no meu corpo? Será que essa matéria, ela vai herdar o reino dos céus? Vocês estão vendo que eu estou num cenário novo, né? É que nesse final de semana eu estou no norte dos Estados Unidos, aqui no estado de New Hampshire, tá bom? Aqui é uma capela onde eles onde igrejas, pessoas vêm para cá para ter um momento espiritual. Então eu estou realmente numa capela onde deve ter aí umas 80 cadeiras, onde eles vêm, adoram a Deus, leem a palavra, durante o dia eles se divertem, mas tem aquele momento igual o filme americano, onde eles realmente... A ideia é tirar um tempo para meditar, um tempo recluso, para uma introspectiva, para um momento espiritual. É por isso que eu estou nesse ambiente aqui, tá bom? Leitura bíblica em classe se encontra a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso de número 20. Então, o foco hoje é: o nosso corpo habita o pecado? Será que essa matéria é má ou o meu espírito é mau? Se a matéria é má, será que eu posso fazer dela o que eu quero? Afinal de contas, ela vai ou não vai entrar na eternidade? Olha o que diz o tópico primeiro, a criação do ser humano. Aqui eu tenho algo impressionante para falar para vocês. Você sabia que nós não fomos criados do pó do barro? Eu fui criado do barro. Pera aí, eu vou te ensinar algo mais profundo ainda. Olha o que diz o ponto 1, a origem da raça humana. A Bíblia diz que Deus cria o ser humano da terra, mas a Bíblia, terra em hebraico, pode ser chamado, na tradição bíblica, chama Adamá. Adamá significa terra, e ainda é uma terra avermelhada, terra roxa. Daí vem a palavra Adam. Adam, é só colocar um A no final. Adamá. Adam, Adamá. Adam, humanidade. Adamá, terra. Terra avermelhada. Por isso que nós temos aquela ideia bíblica de que o Adam, o homem, voltará para a terra, porque foi dali que ele veio. Mas lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que Deus cria o ser humano do pó da terra. Olha que é algo profundo que eu vou ensinar para vocês. Eu sei que o ser humano foi formado da terra, mas a Bíblia usa a expressão poeira. A Bíblia usa a expressão o pó da terra. O que é o pó da terra? É aquela parte que fica em cima da terra, porque terra é algo mais sólido, algo mais compacto, algo que tem uma estrutura melhor, porque ninguém constrói uma casa em cima de uma poeira. Nós construímos casa quando não tem o alicerce numa rocha, a gente sempre vai procurar algo mais consistente. Daí vem o termo terra.
Ou seja, existe a terra, aquilo que é compacto, mas existe a poeira, é aquilo que está em cima, é o mais frágil, é aquilo que qualquer movimento tira ela do lugar. E a Bíblia diz que nós fomos criados do pó da terra. Olha que interessante, afar em hebraico é poeira, é pó. Mas a mesma expressão para o afar, eu posso falar efer. Eu tiro o A e só coloco o E. Vai ficar efer. É como vocês estão vendo aqui, ó. Olha que interessante. Afar e efer. Se eu tirar esses pontinhos que estão debaixo da letra, você não consegue entender que a mesma escrita só muda de A para E. Então olha que interessante. Se eu falo afar, eu estou dizendo poeira. Mas se eu digo ofer, melhor dizendo, eu estava falando efer, é ofer. Se eu falo ofer, eu estou dizendo amado. Olha que revelação profunda. Isso me leva a crer que enquanto Deus estava me criando da poeira, do pó da terra, se pó significa ou tem a expressão afar, na poesia hebraica, essa mesma palavra pode significar amado, ou seja, Deus estava construindo alguma coisa para ele amar. Daí vem a ideia de relacionamento. É por isso que o ser humano é o único ser criado em toda a sua criação que se relaciona com o eterno, porque amado tem a ideia de ser amável. E se eu sou amável, nunca sou amável sozinho. Eu não amo sozinho. Por isso, amar a si mesmo e amar só a si e não se preocupar com o outro é narcisismo, não é bíblico. Ou seja, para ser amado e para amar tem que ter uma outra pessoa. Por isso, se eu amo somente a mim, eu vejo somente a mim, eu sou um narcisista. Então, quando Deus estava criando o ser humano, ele cria do afar, da poeira, mas a palavra também pode significar amado, ou seja, eu crio alguém para me relacionar com ele. Então, quando Deus estava nos criando, ele estava nos criando para se relacionar com ele. Por quê? Porque ele seria o nosso amado e ele iria se relacionar conosco numa relação de amor. É essa a ideia que Deus estava nos criando. Ponto 2, a constituição desse amado, a constituição do ser humano. Basicamente são duas constituições. A matéria é o que você pega, é aquilo que você consegue apalpar, e o espírito, ou a alma, aquilo que você não vê. Então aqui eu não estou para defender a tricotomia ou a dicotomia. O que você precisa entender é o seguinte, que existe a parte imaterial e a parte da matéria. A matéria é aquilo que você vê. O imaterial é aquilo que você não vê. Fabio, o que é tricotomia? É aqueles que acreditam em corpo, alma e espírito. Ou seja, são três coisas. O corpo, aquilo que você pega. Aí na parte imaterial se divide em duas partes, alma e espírito. Dizem nessa tradição que o espírito é o que se relaciona com Deus e a alma é onde ficam os sentimentos dos nossos relacionamentos com Deus e com a humanidade. Já a dicotomia não acredita nessa divisão entre alma e espírito. Para eles são ambas as mesmas coisas. Eles separam entre corpo e o corpo, matéria, e algo espiritual, ou o imaterial. Então nós somos formados de matéria e de não matéria, ou do imaterial. Esse corpo é matéria, e aquilo que está dentro de nós, que você se relaciona com alguém espiritual, ou o amor, o ódio, o rancor, isso está dentro da esfera do imaterial. Ponto 3. Queda e restauração da humanidade. O que você precisa entender é que tanto a alma quanto o nosso corpo foram afetados pelo pecado. Mas aqui eu preciso falar algo profundo para vocês. Presta atenção. O pecado não afetou diretamente a minha matéria.
Porque a minha matéria foi afetada por causa do meu espírito. Então presta atenção. O nosso corpo é reflexo daquilo que está dentro de nós. Então o pecado, por ele ser algo espiritual, ele afeta o espírito do ser humano, ou a parte imaterial do ser humano. Se afeta a parte imaterial, é lógico que o nosso corpo, ele está envolvendo quem? O nosso espírito. Porque se o meu espírito sai de mim, eu não pego, eu não sei aonde ele está. Mas o corpo é uma maneira de eu me localizar no tempo e no espaço. Eu vou repetir, o meu corpo é uma maneira de nós nos localizarmos no tempo e no espaço. Agora eu estou aqui nos Estados Unidos e eu estou especificamente numa cidade chamada Hebron. Especificamente eu estou numa cidade chamada Hebron, ou seja, eu estou aqui. Mas se eu tivesse no meu espírito, eu não tinha essa condição de me localizar no tempo ou no espaço. Porque essa dimensão espiritual eu não consigo entender como que funciona basicamente de forma perfeita e absoluta. Eu não sei se eu poderia estar aqui, mas em um segundo eu poderia estar em outro lugar. Esse corpo, ele tem essa noção de delimitar, de limitar o meu tempo e o meu espaço. Então o pecado, ele afeta o meu espírito e isso passa para o meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo é reflexo daquilo que eu sou, reflexo do meu ser ontológico, ou seja, a ontologia foi afetada e isso acaba afetando a minha matéria. Ou seja, então quando Deus cria o ser humano, Deus cria o meu corpo, a minha matéria de forma perfeita e o meu espírito de forma perfeita. Ou seja, na criação isso era sem pecado. Quando eu falo perfeito, eu estou dizendo sem o pecado. Então o pecado entra na minha alma ou entra na parte imaterial e ela afeta o meu corpo. Tão verdade é, porque nós nascemos e quando eu nasço, eu já estou me preparando para morrer. Olha que interessante. Eu nasço, a gente evolui e de repente a gente vai para a morte. Ou seja, quando eu nasço, eu sei que eu vou morrer. Isso é efeito do quê? Do pecado. Porque eu já estou com barba branca? Porque eu estou já com os cabelinhos brancos? Porque é marca do pecado. Porque eu estou com ruga. O pessoal aqui é doido para que eu faça botox, né? Então olha que interessante. Por que eu estou com marca aqui em cima na minha testa? Porque eu já estou com ruga. Porque eu estou chegando a quase 50 anos de idade. Você consegue entender? Isso é marca do pecado. Ou seja, o pecado afetou a minha alma, o meu espírito, a parte imaterial. E isso reflete no meu corpo. Então toda a constituição do ser humano, matéria e espírito, foram afetadas. Então o princípio é, o pecado ele começa de dentro para fora. Então o pecado não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tópico segundo, a visão bíblica do corpo. Ponto 1, parte exterior do corpo. Então o que nós vemos aqui é corpo, é matéria. Quando a Bíblia usa a expressão corpo ou carne, você tem que entender o seguinte, que esse corpo, essa matéria, ela não é má. Lá na Grécia Antiga, acreditava-se que a matéria era má. Por isso que algumas tradições, até cristãs, tinham o autoflagelamento. O que é o autoflagelamento? Você pega algo e você fica se batendo. Esse algo de se bater é o autoflagelamento. Por quê? A matéria é má, a matéria tem que sofrer. Ou seja, eu tenho que expurgar o pecado do meu corpo. Então, peraí. Eu preciso entender que o pecado afeta a parte imaterial. E esse corpo, ele não habita propriamente dito o pecado. O pecado está no imaterial. O pecado não está na matéria, mas sim no imaterial. Então você precisa entender isso. Então quando a Bíblia usa a expressão corpo, você tem que entender que corpo na Bíblia significa o corpo humano.
Quando ela usa a expressão carne, aí você tem que tomar cuidado. Se essa carne é o homem espiritual, fora da presença, ou carne mesmo se referindo a outras pessoas. Então vai ter vez na Bíblia que a Bíblia usa a expressão carne se referindo à parte imaterial. Mas essa imaterialidade significa o seguinte: longe de Deus. Por exemplo, o homem carnal é um homem longe de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus desceria, por exemplo, o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Então perceba que a expressão carne, ela pode ter duas ideias. Ela pode ter a ideia de pessoas naturais, seres humanos, mas tem a ideia também de pecaminosidade, pessoas que não têm intimidade com Deus, ou seja, tem uma vida leviana, tem uma vida que não agrada a Deus. Então tem esses dois conceitos na Bíblia. Então o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, ou seja, toda a humanidade poderá receber a unção, a graça do Espírito Santo de Deus. Ponto 2, templo do Espírito Santo. Aqui você tem que entender o seguinte: Fábio, então para que existe o meu corpo? O seu corpo ele tem alguns propósitos. Primeiro, ele tem que ter um propósito. E qual é esse propósito? Glorificar a Deus. O problema é que hoje nós temos pessoas que banalizam o seu corpo. Então eu preciso entender que o meu corpo ele tem, primeiro, propósito. Segundo, o meu corpo não pode satisfazer seus próprios desejos. Por quê? Porque se o pecado está na parte imaterial, ele vai refletir no corpo. E o corpo ele pode ser instrumento de satisfação do pecado. Então, se o meu corpo ele tem propósito, o propósito não é para pecar. O propósito não é para satisfazer os desejos da carne. Então, para que serve o meu corpo, Fábio? Para manifestar a glória do Senhor. Se o meu corpo não manifestar a glória do Senhor, tecnicamente ele não está cumprindo o seu propósito. Por quê? Olha que interessante. Se o meu corpo é o templo, a primeira ideia de templo na Bíblia foi o tabernáculo. Eles olhavam para o tabernáculo e tinham que entender que Deus não estava ali, mas Deus se manifestava ali. No templo de Salomão, Deus também não habitava naquele lugar, mas a ideia era, Deus estava se manifestando ali. Então, olha que interessante, nós não somos templos do Espírito, não é que Deus mora somente em mim, mas quando eu estou nele, ele se manifesta em mim. Por isso, qual é o propósito do corpo? É manifestar, ou seja, as pessoas perceber que Deus está agindo na minha vida, ou através de mim. Eu sou um viés, eu sou um veículo onde Deus trabalha através de mim. Então, se o meu corpo, nas suas mais variadas facetas, ele não manifestar Deus, eu estou pecando. Fábio, como que eu posso, através do meu corpo, manifestar Deus? Por exemplo, sem falar, você pode estar glorificando a Deus ou não. Por exemplo, através dos olhos. Pessoas que através dos seus olhos, cometem pecado. Através das suas mãos, através do cheiro, através de um olhar, através do ouvido. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu ouço, porque o meu ouvido faz parte do meu corpo, e se eu ouço perversidade, por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se isso entra aqui, o meu corpo quer externar, quer cumprir desejos. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Ponto terceiro, glorificação na ressurreição. Volto a repetir, o corpo da sua essência não é mau, ele foi afetado pelo pecado. O corpo tem uma importância para Deus tão interessante, que no processo da salvação, depois de nós morrermos, o que vai acontecer quando Cristo voltar? O nosso corpo vai ser transformado, ou seja, ele tem valor. Se ele tem valor, eu tenho que dar valor para ele aqui e agora. Na glorificação, ele vai ser ressuscitado. E não importa a maneira que nós morrermos.
Não importa se vai ser no fogo, se vai ser de forma natural, se você foi enterrado, ou se, por exemplo, aqui tem um lago muito grande, eu não sei, talvez eu possa morrer aqui nesse lago e nunca mais achar o meu corpo, ou seja, quando Cristo vier, o meu corpo vai ser o quê? Ressuscitado. E quem estiver vivo vai passar por uma transformação, ou seja, essa matéria, ela não pode entrar desse jeito no céu por uma razão. E qual é essa razão? O pecado. O pecado está na matéria. Não é que a matéria é má. A matéria precisa ser expurgada. O pecado precisa ser tirado dele. Então, se o pecado é tirado da matéria, aí eu estou pronto, então, para acessar um lugar que é santo. Tópico terceiro, a visão secular do corpo. Então, para que serve o meu corpo dentro do secularismo? Para algumas coisas. Por exemplo, o primeiro ponto serve para duas coisas. Qual? Hedonismo e narcisismo. O que é hedonismo, Fábio? É uma pessoa que vive pelo prazer. Dentro da igreja tem? É claro que tem. Pessoas que vivem apenas pelo prazer. E aqui prazer é qualquer tipo de coisa que satisfaça o seu desejo da carne. Nesse ponto específico, vai satisfazer na matéria, no corpo. Porque existe hedonismo, por exemplo, pessoas que têm o prazer de comprar. É compulsivo em compra. Sabe aquelas irmãs que têm 500 sapatos e aí ela vai lá e compra mais um? Ela não está precisando. É hedonismo. Vive pelo prazer. Mas aqui é o prazer do quê? É o prazer no corpo. No corpo. E o que é narcisismo? É admirar a sua própria imagem. Então hoje, Fábio, então é errado eu cuidar do meu corpo? Negativo. Tem pessoas que amam ir na academia. Eu não frequento academia, mas tem pessoas que amam fazer academia. A ideia aqui é o seguinte: tudo na vida que é exagero é pecado. Não importa a área da vida. Então, se você exagera no cuidado de si, aí você pode entrar no narcisismo. Ou seja, você cuida tanto da sua imagem e a sua imagem acaba sendo o centro e um altar de adoração. Se você vive pelo hedonismo, somente o prazer pelo prazer, então você está também completamente errado. Mas o relaxado também é errado. O relaxado também não é bíblico. A Bíblia condena o relaxado. O que a Bíblia, então, ela nos orienta? A maturidade e o equilíbrio. A palavra aqui é o equilíbrio. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Como, Fábio? Comer comida saudável, dormir na hora certa, ou dormir num período certo, porque dormir certo ou na hora certa, isso varia de pessoa para pessoa, mas dormir de maneira correta, num tempo correto, isso é cuidar da saúde. Alimentação, isso é uma maneira de você estar cuidando da saúde. Então, zelar do corpo, ele é bíblico. Então, a palavra aqui é equilíbrio. Ponto segundo, a erotização e a libertinagem. Fábio, o que é libertinagem? É a decisão de escolher somente prazeres sexuais. Ou seja, eu preciso tomar muito cuidado, porque se o pecado afetou a minha alma, ele expressa no meu corpo. E o que é libertinagem? É viver apenas pelos prazeres sexuais. Como nós estamos numa escola bíblica, eu preciso falar que a libertinagem, infelizmente, ela está impregnando em algumas pessoas, ou está impregnada em algumas pessoas, ainda mais nesse tempo onde tudo pode, onde tudo está liberado. Então vamos falar, o que é erotização? É através do seu corpo, através das suas roupas, você erotizar, você provocar em outras pessoas algum tipo de desejo sexual. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ou seja, eu entendo muito bem que às vezes o perigo está no olho do outro, mas a forma que você se apresenta é uma forma que você está dizendo para as outras pessoas que você está sensual, que você está erotizando. Ou seja, nós precisamos muito bem definir aqui e perceber
o nosso nível de maturidade, aquilo que eu estou vestindo, se está erotizando ou não. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Senão, a gente começa não somente... A ideia não é prejudicar o outro, é você ser prejudicado. É você, mulher, ser prejudicada. É você, homem, ser prejudicado. Então, a erotização não está envolvendo somente homem ou mulher. A ideia aqui são todos. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher pode estar entrando numa erotização. E eu preciso aqui, de forma muito bíblica, muito honesta, perceber que essa erotização ela está entrando de forma muito sutil dentro das nossas igrejas. Então eu preciso tomar muito cuidado com a erotização. E daí vem a libertinagem. A libertinagem é qualquer tipo de prazer sexual, seja pela internet, e a internet que eu falo, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer tipo de coisa. Eu tenho que tomar muito cuidado com a libertinagem, ou seja, porque hoje a sensualidade, o sexo, ele está muito explícito hoje. Hoje eu tenho que tomar muito cuidado com esse princípio. Se nós não tomarmos cuidado, você tem que tomar cuidado do quê? Que o seu corpo, primeiro, ele é seu. E segundo, ele pertence a Deus. Sabe que eu ouço muito? Por exemplo, mulher dizendo o seguinte, o meu corpo é só do meu marido. Toma cuidado com essa frase. Por quê? Porque quando as mulheres dizem isso, eu estou entendendo algumas. Eu estou entendendo o seguinte, que ela não pode se expor para o outro. É claro, é óbvio isso. É senso comum. Mas essa frase também tem a ideia o seguinte, que ele me possui, que ele me domina. Ou seja, que ele tem total controle e desejo sobre mim. Peraí. Você tem que tomar cuidado com isso também. Porque pode ter práticas que te desonram. Pode ter prática que te macula, pode ter prática que você não se sente bem, mas em nome de um possuidor, em nome de um dono, o dono faz aquilo que quer, negativo. A ideia é mútua, a ideia é de conjunto, a ideia, eu estou falando entre linhas, mas muitos estão entendendo, senão o YouTube ele corta esses tipos de vídeo aqui, tá? Então eu tenho que ter essa sensibilidade. Então, você precisa perceber isso daí também. Você é até um certo ponto. Você não pode se tornar uma escrava. E vocês estão entendendo o que eu estou te dizendo. Você não pode se tornar uma escrava. Então, vamos tomar muito cuidado com a erotização e com a libertinagem. Ponto terceiro, liberdade e autonomia. O que é liberdade? Liberdade é eu poder fazer, mas eu decido não fazer. Ou seja, eu posso mostrar os meus peitos? Posso, mas eu decido não fazer. Eu posso andar com calça coladinha, o homem, aqueles caras que faz academia, todo definidão. Você pode, mas você decide não fazer. Ou seja, eu preciso ter essa sensibilidade. Eu vivo num lugar de liberdade, mas se liberdade não é fazer aquilo que eu quero. O que é liberdade? É eu poder fazer, mas eu decido não fazer. Por quê? Por vários motivos. Um, porque é bíblico. O outro, porque eu preciso agradar a Deus. Outro princípio é porque eu não posso prejudicar o próximo. Eu não posso ser pedra de tropeço para as outras pessoas. O que é autonomia, Fábio? Autonomia é muito interessante. Autonomia é o poder que você tem de fazer as coisas independentemente do ambiente. O ambiente não te afeta. Olha que poderoso isso. O que é liberdade, Fábio? É você poder fazer e não fazer. O que é autonomia? Autonomia é aonde eu estou, aquela influência não me determina. Ou seja, eu tenho capacidade interna de decidir a minha própria vida independentemente do lugar aonde eu estou. É muito interessante que tem crentes que vão em alguma festa, e aí vai na festa de casamento, todo mundo bonitinho, na hora que o pastor, perna para quem te quer, na hora que o pastor sai da festa, abaixa as luzes, ou seja, aí todo mundo se revela quem ele é. O que é o autônomo? O autônomo ele não se deixa influenciar
pela situação do meio. Ou seja, se todo mundo está dançando, também vou dançar. Se todo mundo está bebendo, também vou beber. Se todo mundo está fazendo, também vou fazer. O autônomo não faz isso. Quem tem autonomia não anda baseado na influência do meio. Ou seja, ele decidiu fazer alguma coisa. Ele é autônomo, ele decide. Ele já tem, entre aspas, ele já está programado, independentemente da onde ele está inserido, de fazer determinadas coisas na vida. Então é assim que eu preciso tratar o meu corpo. Eu preciso entender que ele é templo do Espírito Santo de Deus e que um dia isso daqui vai morar na eternidade, depois que o pecado for extirpado, tirado literalmente da minha, da tua, da nossa vida. Guardando que o dia te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.